Boa noite, queridos. Que a graça e que a paz do Senhor continue nos dirigindo e nos abençoando. Continuamos com o nosso texto de Mateus 21, agora os versos 23 até o verso 27. Vou tentar concluir esse texto hoje antes das 9, embora eu acho pouco provável. É um texto riquíssimo, é um texto que nos traz uma série de considerações extremamente preciosas. Vamos ler de maneira responsiva, versos 23 a 27 de Mateus, capítulo 21. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus chegado ao templo, e estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa nesta noite e de nos acercarmos da sua palavra. Obrigado pelo fato de que o Senhor nos fala enquanto a lemos e meditamos nela. Rendemos-te graças em nome de Jesus. Amém. Talvez vocês já tenham visto uma cena que certa vez me chamou muito, mas muito mesmo, a atenção. Um adolescente bastante irritado, bastante exaltado, que gritava para sua mãe, mais ou menos assim: você não manda em mim, ninguém manda em mim, eu vou fazer sim, eu é que sou dono da minha vida, você não manda em mim. Uma pretensão bastante arrogante de ser a autoridade suprema sobre a sua própria vida. E essa pretensão pela autocracia sempre é uma tolice. E era uma tolice de um adolescente. E óbvio que é uma tolice fadada ao fracasso. Por quê? Porque todos nós, gostando ou não, estamos sob alguma forma de autoridade. Consciente ou inconsciente, gostemos ou não, nós sempre estamos sob alguma forma de autoridade. Quer ver só? Pense num bandido. Um bandido, por mais bandido que ele seja, ele ainda respeita algumas leis. Normalmente os bandidos respeitam as leis de trânsito. Eles não querem ser presos por uma coisa tão boba quanto desobedecer a lei de trânsito. Mas existe um outro extremo também, que é o extremo da tentativa de impor a sua própria vontade sobre a vontade de outras pessoas. Isso a gente chama de tirania. E algumas pessoas acham que podem vir a ser a única fonte de autoridade, que podem vir a ser a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. A autocracia, ou esse governo tirânico, nunca terminou bem em lugar nenhum na história da humanidade. Nunca. O problema é que era esse tipo de pensamento que imperava entre os religiosos judeus que confrontavam Jesus aqui neste texto. Eles se julgavam a autoridade máxima em matéria de religiosidade. Eles eram aqueles trabalhadores que se apropriaram da vinha. E por isso eles se colocaram diante de Jesus em um afrontoso desafio. O rei ouvindo os servos. E os servos desafiavam o rei dos reis, o senhor dos senhores, dizendo assim: quem lhe deu autoridade para fazer isso? Não fomos nós. Você não é um de nós. Você não é um escriba. Você não é um sacerdote. Você não é um fariseu. Quem você pensa que é, afinal? Quem te deu essa autoridade? O problema é que nenhum deles tinha autoridade semelhante à de Jesus. Nenhum deles podia falar àquela figueira: olha, você vai secar, e ela secaria. Nenhum rei, nem o imperador romano poderia falar a uma árvore
e vê-la secar imediatamente. Mas ainda assim, eles chegam diante de Jesus e dizem: quem você pensa que é? Quem te deu esta autoridade? E eles sabiam que Jesus ensinava com autoridade inigualável e também com autoridade inquestionável. Eles sabiam, por exemplo, que Jesus tinha autoridade sobre os elementos, transformando, por exemplo, água em vinho, multiplicando pães e peixes, fazendo mar e vento procelosos se acalmarem. Eles sabiam que Jesus tinha autoridade sobre as mais terríveis enfermidades, como lepra. Um leproso já tinha estado diante deles e dito: olha, Jesus me curou. Sobre cegueira, um outro cego já tinha estado diante deles e dito: olha, Jesus me curou. Sobre paralisia, eles confrontaram um paralítico que carregava o seu catre: você não pode levar isso no sábado. Olha, quem me curou disse que eu posso. Enfim, eles sabiam que Jesus tinha autoridade sobre demônios e até sobre a própria morte, e perguntavam: quem te deu esta autoridade? Mas o que trouxe a eles a mais profunda ira, o que os motivou a colocarem em andamento o plano de tirarem a vida de Jesus, o gatilho final, foi justamente quando Jesus diz: vocês não estão cuidando daquilo que lhes foi dada autoridade para cuidar. Vocês não mantiveram a casa do meu pai como casa de oração. Vocês emporcalharam a casa de meu pai. Vocês profanaram o templo do Senhor. Foi justamente o episódio da purificação do templo que encheu o coração daqueles homens da mais profunda ira, porque isso tirava deles a autoridade que eles julgavam ter. Era o dono da vinha dizendo: eu voltei para cobrar os frutos. Por isso eles questionavam: quem te deu autoridade? Quem te enviou? Em nome de quem você faz essas coisas? O interessante é que, ao fazer essas perguntas, na prática, eles estavam admitindo que eles não tinham autoridade superior à de Jesus. Eles estavam admitindo que eles não conseguiam manter a autoridade, o zelo do próprio templo. Mas aqui tem um problema ainda mais grave. Eles não conheciam aquele que havia enviado a Jesus. Esse é o grande problema deles aqui. Eles não conheciam o Pai Celeste. Jesus entra no templo e diz: vocês transformaram a casa de meu pai em covil de ladrões e salteadores. E eles não conheciam o Pai de Jesus. Eles não sabiam quem havia enviado Jesus. Os versos 24 e 25 nos fazem pensar sobre a questão da origem da autoridade religiosa. Quando eles perguntam a Jesus: quem enviou você? Jesus lhes responde: antes que eu lhes dê a resposta sobre quem me enviou, deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Eu também vos farei uma pergunta. Verso 24. Se me respondestes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Verso 25. Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Jesus não responde imediatamente o questionamento que lhe é dirigido. Poderia responder. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: primeiro, antes de eu lhes dizer de quem eu recebi a autoridade, eu preciso saber, vocês precisam me provar se vocês sabem reconhecer o tipo de autoridade que existe. Primeiro vocês precisam me provar se vocês têm condições de entender o que eu vou falar para vocês. Vocês sabem, tendo João Batista como exemplo, vocês sabem a diferença entre autoridade meramente humana e a autoridade celeste? E note que os sumos sacerdotes que exerciam o sumo sacerdócio naquela época só podiam assumir o sumo sacerdócio se o rei, se o imperador romano permitisse. Eles não tinham autoridade de dizer: agora é fulano. Tinha que ver se o imperador aceitava. Então Jesus disse para eles assim: que tipo de autoridade vocês conhecem? Que tipo de autoridade nós reconhecemos? Será se nós temos, às vezes, o direito de confrontar uma autoridade que foi legitimamente constituída? Se toda autoridade provém de Deus, eu tenho que me submeter a tudo quanto é tipo de autoridade sem questionamento? O ensino das Escrituras para nós, queridos, é:
A submissão é um imperativo divino a toda autoridade legítima. Mas a rejeição de uma autoridade usurpadora também é uma ação legítima. Por exemplo, o rei Herodes, ele reinava por uma deferência dos romanos. Um dia Herodes disse: eu quero conhecer Jesus. Estou curioso sobre esse estranho profeta que veio lá de Nazaré. Eu quero conhecer Jesus, para matar a minha curiosidade. Jesus não apenas se negou a ir até Herodes, como também expôs a iniquidade daquele rei imoral. Os apóstolos, por exemplo, se negaram a obedecer à ordem do Sinédrio, que lhes disse: vocês não devem anunciar a salvação no nome de Jesus. E eles disseram: vocês é quem devem me responder. Se é lícito, temos que obedecer a Deus ou a vocês? Daniel desobedeceu ao decreto real que obrigava ele a abandonar a prática da oração. Se alguém mandar você parar de orar, é lícito você obedecer? As parteiras do Egito se negaram a matar as crianças recém-nascidas. Os amigos de Daniel se negaram a adorar a grande imagem em Babilônia. E quando esses homens chegam diante de Jesus com essa exigência esdrúxula de explicações, eles que não sabiam reconhecer uma autoridade legítima, Jesus condiciona a sua resposta a uma prova de que a autoridade religiosa deles era legítima. Eles que costumavam acusar as pessoas de serem rudes, de serem plebe ignara, está em João capítulo 7, verso 49. Eles diziam que as pessoas, que a multidão era uma plebe ignara, ignorantes. Aí Jesus diz: então vocês são sábios, provem para mim e eu respondo a pergunta de vocês. Detalhe: esses homens conheceram João Batista, conviveram com João Batista, ouviram o ensino de João Batista, viram João pregar às multidões, viram João convocar as multidões ao arrependimento e batizá-las. Mas eles rejeitaram o ensino de João Batista. Eles viram João ser morto de forma injusta e cruel por um capricho de um rei imoral e sua esposa adúltera. Fizeram nada. E a pergunta de Jesus para eles era: eu respondo a pergunta de vocês, mas vocês têm algum tipo de discernimento espiritual para reconhecerem os tipos de autoridade que existem e então julgarem a fonte da minha autoridade? Então Jesus pergunta: qual era o tipo de autoridade de João o Batista? Era do céu ou era da terra? Em nome de quem João falava? Em nome de quem João proclamava o arrependimento? Em nome de quem João anunciava a chegada do reino de Deus ao mundo? Em nome de quem João ousava admitir e exigir arrependimento? E essa era uma questão que a maioria do povo, que eles chamavam de plebe ignorante, a maioria do povo podia responder tranquilamente, facilmente. Mas para eles, religiosos de coração duro, religiosos que não tinham inclinação para as coisas espirituais, religiosos apaixonados por sua própria forma de religião, era algo muito, muito, muito difícil. Eles não tinham como responder satisfatoriamente. Eles que se julgavam sábios não tinham resposta, ou não tinham como responder. Vamos entender um pouco mais sobre esta fonte de autoridade de Jesus. No verso 25, Jesus pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Eles fizeram ali uma espécie de reunião urgente de conselho. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditaram nele? E se dissermos dos homens, aí nós temos um problema com o povo, porque todos consideram João como profeta. Deixa eu contar rapidamente uma história, caminhando para uma conclusão de hoje. Semana que vem a gente continua, nosso horário já está um pouco avançado. Quando eu era criança, menino ainda, lá no interior da Bahia, a minha mãe me mandava ir à padaria, ou à venda, e dizia para eu trazer algumas coisas. Sem questionar sua autoridade, eu ia. Ia sem dinheiro, ia sem anotações, e chegava lá e dizia: Joana, santo, minha mãe mandou vir aqui pegar isso, aquilo, aquilo outro. E eles me entregavam as coisas, porque sabiam em nome de quem eu estava ali. Eu também não assinava nada. Eu não cheguei lá nem pedindo, não era um pedinte, e nem prometendo pagar coisa nenhuma. Eu apenas representava a autoridade de alguém maior que eu, e que eles sabiam quem era.
Isso era muito comum. Aqui, no contexto dessa conversa de Jesus com os religiosos, a pergunta de Jesus envolve esta questão que é extremamente importante. O povo, a plebe, que os sacerdotes consideravam ignorantes e rudes e diziam que eles não sabiam de nada, com certeza eles responderiam facilmente, tranquilamente, que a autoridade de João era de origem divina. Era perguntar e eles tiraram 10. E porque eles reconheceram esta autoridade, eles foram até João Batista, eles ouviram a pregação de João Batista, mesmo tendo que ir para o deserto, em lugares inóspitos, mesmo João acusando-os de serem pecadores. Não é fácil alguém olhar na cara da gente e dizer você é pecador. Mesmo assim eles se arrependeram e foram batizados. E mais tarde, discípulos de João Batista vieram se tornar discípulos de Jesus, tanto entre os 12 quanto foram encontrados anos depois. Mas os religiosos não foram a Jesus, não foram a João, pelo menos não foram com o coração arrependido. E quando foram, João os tratou como eles eram, hipócritas. Daí Mateus capítulo 3, verso 7. Eles não se arrependeram, não havia arrependimento no coração deles. Eles não atenderam a mensagem de João, e como eles não atenderam essa mensagem, agora eles estavam diante de um dilema. Negar a autoridade divina de João significava atrair sobre si a ira da multidão, que acreditava que João tinha sido enviado por Deus. Por outro lado, se eles admitissem a autoridade divina do ministério de João, estariam acusando a si mesmos de estarem em rebelião contra a vontade de Deus. Não tinha para onde fugir. E aí então ficaria muito claro que eles estavam realmente agindo como os lavradores maus da parábola que Jesus contou e foi registrada por Mateus no capítulo 12. Eles estavam literalmente emparedados em suas próprias armadilhas. Vocês devem se lembrar daquele personagem Ícaro e seu pai que construíram um labirinto, mas que foram trancados dentro do labirinto e não tinham como sair. Pelo menos não normalmente, saíram de outra maneira segundo a lenda. Estavam emparedados em suas próprias armadilhas, em suas próprias artimanhas. Eles já haviam feito esse tipo de coisa antes e já tinham sido envergonhados por Jesus mais de uma vez. E agora, diante da multidão, eles se encontraram em xeque. Literalmente, xeque ou mate. A autoridade, o conhecimento, a sabedoria de Jesus eram insuperáveis. O povo sabia disso. E a eles restava seguir a Jesus ou rebelar-se ainda mais. Era chegado o tempo da escolha, do posicionamento definitivo. Não tinha mais tempo para dissimulação, não tinha mais tempo para armadilhas verbais ou teológicas. E eles então acharam que naquele momento era menos vergonhoso, menos prejudicial fugir para preparar o bote final contra Jesus. Nós sabemos como essa história acaba, mas antes de chegarmos ao fim dessa história, terça-feira que vem a gente volta para mais algumas considerações. Mas veja o que acontece com alguém que não dá ouvidos à palavra de Deus. Viram João ensinar e rejeitaram. Não apenas viram Jesus ensinar, mas fazer muitas coisas. E é interessante que depois que Jesus fazia um sinal, eles perguntavam: que sinal nos mostras? Jesus ensinava com autoridade e eles perguntavam: que autoridade tens? Tem muita gente andando com a mesma dureza de coração para as coisas do reino de Deus. Nós não devemos permitir que o nosso coração se acomode de tal maneira com a religiosidade que não seja repleto de espiritualidade. Que os nossos ouvidos ouçam tanta teologia que parem de escutar a doce e suave voz de Jesus. Que nós não estejamos tão impregnados com uma vida religiosa que deixemos de viver para a glória de Deus. Semana que vem, se Deus quiser, se Deus nos permitir, nós concluímos o estudo sobre essa passagem. Mas desde já que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a sermos como a plebe que ouviu e creu, e que não haja dureza em nossos corações. Vamos